Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o convidamos para o nosso estudo de hoje, o estudo de número 15 deste ano, com o tema O Medo, com base no texto de 1 João, capítulos 4, versículos 7 a 18, com destaque especial para os versículos 16 e 18. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a todos acompanhe com sua graça e bênção sempre, em especial agora, neste nosso momento de reflexão. Nós lemos o texto de 1 João 4, versículos 16, 17 e 18. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo. Uma faca de dois gumes, poderíamos dizer. Aliás, agosto já começou. É o mês das superstições, é o mês dos cachorro louco e por aí vai. E aí os supersticiosos começam a se preocupar. Aliás, o medo é um sentimento capaz de paralisar o ser humano. Ele é incômodo e destruidor. É defeito grave que estrangula na nascente muitos planos e projetos que poderiam ser muito bons. Não obstante, em certas circunstâncias, o medo é proveitoso. Acaba com a valentia descabida. Põe um ponto final na caminhada tortuosa do pecado. Assusta quem sente ou se sente tranquilo, pensando que só depende de si mesmo. Daí, os pedidos que aparecem nas orações dos salmistas. Davi, por exemplo, ora assim: ó Deus eterno, faze que sintam medo e que saibam que são seres humanos e nada mais. Salmo 9, versículo 20, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Já o salmista Asaf ora assim: persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Salmo 83, versículo 15. O mal olhado é um exemplo típico dos efeitos danosos que o medo pode provocar numa pessoa. Funciona mais ou menos assim. Alguém que não conta com a simpatia dos pais, por exemplo, olha para a criança e os pais que têm medo, e este seu medo vai inconscientemente pode causar danos à criança. Vejam, não é o olhar do outro, mas é o medo da pessoa que faz mal. O medo, um dos grandes aliados dos feiticeiros, pode matar crianças, adolescentes e até adultos. Os adeptos do voodoo, culto supersticioso das Antilhas, ensinam às crianças que elas morrerão caso um feiticeiro transfixie um boneco que os represente. Estudiosos do voodoo afirmam que esse ensino estúpido já levou muitas crianças e adolescentes à morte.
A noção de que o medo pode causar toda espécie de males, inclusive a morte, é muito antiga. Em Jó 3, versículo 25, por exemplo, temos escrito: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. O controvertido médico Paracleso do século XVI ensinou pelo menos uma coisa boa. Diz ele: quem teme um grande mal, inconscientemente e com linha reta, vai ao encontro deste mal. E seu contemporâneo Jerônimo Cardano, também médico, ensinava que o medo pode gerar fenômenos assustadores, que por sua vez intensificam o medo. Em outras palavras, medo gera medo. É que o medo, ele faz a pessoa ver coisas que não existem, ouvir sons que não existem. E por não conhecer estes fenômenos, ele fica com mais medo ainda. Ouça então o que diz o pastor e professor já falecido Arnaldo Schiller, pastor e professor da nossa igreja. A ignorância sobre o como proteger-se contra feiticeiros converte o terror numa superstição, num dos piores infortúnios íntimos. E o medo e a superstição habitam criaturas de todas as camadas sociais, porque em todas elas existe uma alma que se encontra longe da luz que veio para iluminar as trevas. E esta luz é o fim do medo e, portanto, do poder do medo e dos saqueadores de almas que se aproveitam do poder do medo. Professor Arnaldo Schiller, no Mensageiro Luterano, ano 1991, página 34, no mês de abril. Mais um texto deste pastor e professor. Que danos pode infligir um olho de seca-pimenteira para as pessoas esclarecidas sobre esses mecanismos do medo e que confiam inteiramente em Deus? Na pior das hipóteses, pode matar uma violeta ou mumificar um gato. Também no Mensageiro Luterano, no mês de setembro do ano de 1988. Assim, a grande virtude de uma pessoa não é ter fé, mas ter a fé nas coisas certas. É o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14, versículo 6. E o grande problema em si não é ter medo, mas ter medo das coisas erradas. Outro texto, agora do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Por isso, aquele que crê na proteção de um santo ou de um amuleto, pé de coelho, a figa, uma ferradura, astro ou algo do tipo, ele está tendo uma fé errada e pecaminosa. Ele deveria confiar em Deus, porque ele mesmo disse: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. É o que aprendemos no primeiro dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, versículos 2 e 3. Também o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Da mesma maneira, aquele que tem medo de um mal olhado, ou de uma vela acesa na esquina, de um fantasma, ou de uma alma desencarnada, ou uma alma penada, como também se costuma dizer, este peca contra Deus, porque lhe falta confiança em Deus.
e pode tornar-se vítima do seu próprio medo por estar sem Deus. E isto é grave, é perigoso. Como já foi dito antes, a pessoa teme alguma coisa e inconscientemente vai direto ao encontro do seu objeto do medo. O cristão deve dizer com o rei e salmista Davi: em Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer o homem? Salmo 56, versículo 4. E o apóstolo Paulo também tem uma palavra importante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. E o apóstolo João, ele então nos afirma algo muito interessante e significativo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Versículo 18 do texto lido de 1 João, capítulo 4. O amor é a obra e a vontade de Deus. E ele é fruto da fé em Deus para a salvação de todo ser humano. Nele não existe medo. Ao contrário de João, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Jesus é o perfeito amor de Deus que veio buscar e salvar e não condenar. Em Jesus, o amor de Deus atinge o objetivo, ou seja, o amor é aperfeiçoado em nós quando cremos em Jesus. E então não temos mais medo que Deus possa se enfurecer contra nós por causa de nossos pecados. Ao contrário, João lembra que o medo produz tormento. É que a pessoa se apavora quando se depara com as reais consequências das coisas erradas que ela praticou. Aqui no mundo, o cristão não está livre do sentimento de culpa. A diferença é que o cristão, ele pode ouvir: os teus pecados estão perdoados. Mas a sensação de culpa pode continuar, pois cada cristão tem dentro de si um pecador ao lado de um santo. E então diz João: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, quando uma pessoa se entrega aos seus medos, bem como ao medo do castigo de Deus, isto mostra a sua falta de confiança em Jesus, o perfeito. Essa pessoa não confia em Jesus de todo o seu coração e por isso não pode ser aperfeiçoada no amor ou em Jesus. Falta-lhe o ingrediente da fé autêntica, sincera e verdadeira. Poucos versículos antes de nosso texto, lá no versículo 7 de João, capítulo 4, João dá a chave para a interpretação desta passagem quando ele diz: o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ao estudar, ler na palavra de Deus, ele é aperfeiçoado em Deus, no seu amor. Em outras palavras, João está dizendo mais ou menos o seguinte: se você tem medo, é porque não conhece a Deus. Então, é porque você nunca ouviu ou nunca leu, ou então não está lembrado de que já ouviu ou já leu dos maravilhosos feitos de Deus ao longo dos tempos, que estão todos registrados na Bíblia. E se ainda assim você tem medo de alguma coisa, do diabo, da morte ou do próprio inferno,
então é porque você nunca ouviu, ou não leu, ou não está lembrado de que já ouviu e já leu, de que Deus mandou o seu Filho Jesus ao mundo para, por sua vida santa, por sua morte e ressurreição, derrotar estes três inimigos, o diabo, o mundo e o próprio inferno. E então nos oferecer gratuitamente o perdão de todos os pecados e ainda nos colocar diante de Deus como filhos amados e herdeiros da vida eterna. Este amor que procede de Deus é seu. E se você reconhece este amor de Deus por você, então o medo dará lugar à confiança e esta gera segurança. Em lugar de um coração cheio de medo, Deus lhe dará um coração alegre, cheio de amor, de vontade de servir e viver nos passos ou nos braços de Deus. Você que é cristão não precisa e nem deveria ter medo. Mas, se os cristãos não devem ter medo, os cristãos, por outro lado, aliás, os não cristãos, por outro lado, precisam então multiplicar por 1000 o seu medo. Sério, eles morreriam de medo se soubessem que aquilo que os espera é muito mais terrível do que um assalto, ou um sequestro, ou um câncer, por exemplo, que lhes espera a condenação no inferno. O salmista Asaf tem um recado bem interessante para o não cristão. Tu, Senhor, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Salmo 76, 7. E ainda em Naum, no capítulo 1, versículo 2, lemos assim: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Naum, capítulo 1, versículo 2. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, lemos assim: Quem crê no Filho, isto é, em Jesus, tem a vida eterna. Sim, quem não crê, ou melhor, quem se mantém rebelde contra o Filho, isto é, não crê nele, não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 36. É por isso que um dos malfeitores crucificados com Jesus, depois de arrependido, vendo que o seu companheiro continuava a blasfemar contra Jesus, o admoestou, dizendo: Nem ao menos temes a Deus? Lucas 23, 40. Aquele malfeitor reconheceu que, bem pior do que cair nas mãos das autoridades romanas, era cair nas mãos do Deus Altíssimo. Assim, em algumas ocasiões, o medo não faz estrago nenhum. Ao contrário, faz reparos. Foi o medo da invasão de Israel por um numeroso exército que levou Josafá a buscar o Senhor e a apregoar um jejum em todo o território de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 20. A terapia do medo põe por terra a soberba e também acaba com o indiferentismo religioso. O medo, ele destrói planos diabólicos. Ele gera temor diante de Deus, o Senhor, e traz o medroso para perto de Deus novamente. O medo de perder tudo o que se tem, ou o medo de uma doença, o medo da morte, o medo da bancarrota, o medo do escândalo, ou ainda o medo da rejeição,
o medo de ser entregue a uma disposição mental reprovável, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, 28, o medo de não haver caminho de volta e o medo da punição eterna, se bem aproveitados, podem arrancar o pecador das trevas e trazê-los para a luz que é Jesus. Algumas coisas que Deus faz, algumas palavras que Deus diz e alguns milagres, ou melhor, imagens das coisas dos fins dos tempos que Deus mostra na Escritura Sagrada, especialmente em Apocalipse, incutem esse medo terapêutico nas pessoas. E por ser um medo que cura e salva, é também um medo sempre bem-vindo. Aliás, o verdadeiro cristão não obedece a Deus por medo, mas por amor. É por isso que Lutero introduz a explicação de todos os mandamentos, dizendo: devemos temer e amar a Deus e, portanto, temer, amar, respeitar, honrar e ter profundo amor para com aquele que nos ama e quer nos aperfeiçoar no seu amor. Lutero talvez tenha em mente a imagem de uma criança que obedece ao pai, não somente porque teme a justiça do pai, mas principalmente porque ela ama o pai e sabe que em qualquer situação ela pode abrigar-se ternamente em seu colo e sentir-se protegida pelo pai, porque o pai a ama muito mais do que ela ama o pai. E o pai a ama muito antes de ela ter nascido. Não é interessante? Por tudo isso, com Davi, desafiamos as forças do mal. E contra aquilo que nos pode ou poderia causar medo, nós dizemos como salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. E Jesus conclui dizendo: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Sem medo, mas com firme confiança em Jesus, o nosso Salvador. Que tenham todos um abençoado momento de reflexão e estudo. E até a próxima semana.